Capítulo 761, Velas queimadas. Na manhã seguinte, Sun-Yi se aproximou dos enormes portões vermelhos da academia e ficou lá por alguns momentos, olhando para os inúmeros milhares de velas que queimaram em frente ao fosso profundo a seu redor. Suas chamas balançavam e brilhavam através da neve que caía, transformando-se em um belo mar de brilho laranja. Quando o exército dos sonhadores voltou repentinamente da costa esquecida, provocando uma tempestade com sua ressurreição inesperada, as pessoas começaram a colocar essas velas na frente da academia para quem ficou para trás. A última filha do clã imortal Flame, Shanjingstar. Alguns acreditavam que Nepis não morreria até que pelo menos uma vela continuasse queimando. Enquanto queimasse, a chama imortal não seria extinta. Agora, 2 anos depois, o número de velas não havia diminuído nem um pouco. De fato, havia mais deles do que nunca. Mudar a lenda de Star não apenas permaneceu vivo, mas continuou a crescer e se espalhar. A princípio, as velas poderiam ter sido apenas um gesto desesperado daqueles que esperavam contra todas as probabilidades de que ela permanecesse viva, mas a cada dia que Nepis de alguma forma desafiava a morte e continuava a perseverar, sozinha na escuridão amaldiçoada do reino dos sonhos, sua fama e influência aumentavam. Ninguém poderia explicar como ela estava conseguindo sobreviver no abismo desolado e sem luz da costa esquecida, mas ela sem dúvida não havia sucumbido a seus horrores indescritíveis. Sun-Yi sabia disso melhor do que ninguém. Mas outros também sabiam. O governo não tinha vergonha de acender as chamas do fervor equivocado e usar Nepis para alimentar a máquina de propaganda, pintando-a como símbolo do espírito nobre e inquebrável da humanidade. Era fácil para eles confirmar que a Shanjingstar ainda vivia, afinal. Ao contrário daqueles que transformaram Olo, alguém como ela mostrou sinais de atividade cerebral semelhantes aos de uma pessoa sonhadora. Então, eles nem precisaram inventar provas falsas. A essa altura, havia pelo menos 100.000 velas acesas colocadas em frente à academia, onde ela dormia em uma câmara subterrânea fortemente protegida. Sun-Yi suspirou e depois mudou seu olhar para uma delicada silhueta ajoelhada na frente das velas. Cassie acendeu um dos seus, esperou até que um pouco de cera derretesse e fluísse para o chão. Depois colocou a vela perto dos outros e se levantou. Ela estava vestindo roupas civis. Seu traje era arrumado e mundano, mas, apesar disso, ninguém poderia confundi-la com uma pessoa comum. A beleza solene e sobrenatural da garota cega cercava como uma barreira invisível, fazendo com que algumas pessoas que vieram acender suas próprias velas ficassem afastadas, olhando-a com reverência, atordoada. Não prestando atenção, Sun-Yi fez uma careta e andou com os outros. Quando ele se aproximou, parecia que as sombras das velas acesas se aprofundaram um pouco mais. Bem-vindo de volta ao mundo real. Quando você chegou? Cassie permaneceu por um momento, depois se virou para ele e sorriu um pouco. Apenas alguns minutos atrás. Minha corda está aqui, na academia. Sun-Yi sentiu. Como mestres, eles puderam viajar para o reino dos sonhos fisicamente e à vontade. Uma vez lá, eles ainda estavam ligados a uma âncora do Gatewa e tiveram que usá-lo para retornar ao mundo real. No entanto, ao mesmo tempo em que sua conexão com o reino dos sonhos se fortaleceu, sua conexão com o mundo em vigília se tornou um pouco menos absoluta. Para retornar, cada ascender teve que criar uma corda, uma marca intangível que serviu como farol na jornada de volta. Eles apareceriam no local onde sua corda foi colocada. Criar ou mover uma corda não era muito difícil, mas exigia algum tempo. O próprio Sun-Yi estava situado no dojo abaixo de sua casa, mas Cassie teve que escolher onde colocar o dela com mais cuidado. Emboscarem um mestre no momento de seu retorno era a melhor maneira de pegá-los em seu estado mais fraco. Então, a academia supremamente defendida foi uma boa escolha. Ele olhou para Cassie com alguma preocupação e perguntou, como? Como tem passado? A jovem sorriu. Não é tão ruim. Estamos ocupados nos últimos 6 meses. Explorando a Torre do Marfim, restaurando o navio voador para sua verdadeira glória. Agora que eu a estudei no auge, há muito mais que podemos fazer. Sun-Yi sabia que Cassie passara muito tempo aprendendo com Noctis sobre o seu notável navio. Parecia que ela estava usando essas lições. Seu rosto escureceu um pouco. Você ainda planeja dominá-lo nas montanhas Olo? A garota cega suspirou. Sim, talvez. Os Firekeepers ainda estão fracos demais para fazer essa jornada. Mas, talvez as negociações de hoje mudem as coisas. O clã Valor,
Sabe mais sobre as montanhas Olo do que qualquer outra pessoa, afinal. Sun-Yi zombou. E você acha que eles apenas compartilharão esse conhecimento com você? Cassie permaneceu em segundo, depois de ombros fracos. Por que não? Agora que o Sr. Cormac está morto, alguém tem que continuar sua missão. Ela hesitou um pouco e perguntou, se nós formos, você virá conosco? Sun-Yi riu. Eu não sei, deuses. Porque todo mundo de repente quer que eu vá com eles hoje em dia. Cassie o encarou e permaneceu em silêncio por alguns momentos. Então, ela simplesmente disse, porque você é forte. Sun-Yi olhou para ela com um sorriso fraco e depois se virou. Eu acho que sou. Enfim. Você está pronto para as negociações? As coisas podem ficar muito ruins para nós, você sabe. A garota cega acenou, com a cabeça e virou as costas para o mar de velas brilhantes. Eu sei. Quando ela disse isso, uma luxuosa PTV preta apareceu à vista, parando a alguma distância. Sua porta se abriu e o representante do grande clã Valor saiu para a calçada. Quando Sun-Yi viu quem era, seu rosto caiu. Ele cerrou os dentes. Porcaria. De todas as pessoas. Por que tinha que ser ela? Capítulo 762. Negociações. A jovem que saiu do PTV parecia afiada em um terno de negócios elegante e perfeitamente adaptado. Era totalmente preto, com botões e abotoaduras forjados em aço prateado. Suas mãos estavam protegidas do frio por luvas de couro, e seus cabelos pretos corvos se moviam levemente ao vento. Com a pele de alabastro e uma figura esbelta, a jovem parecia bonita e assustadora. Ela parecia uma lâmina letal, e essa impressão só foi exacerbada pelo olhar frio de seus impressionantes, estranhos e vermelhões olhos. Morgan Valor veio para representar seu próprio clã. Ensolarado silenciosamente amaldiçoado. Este foi, mais ou menos o pior cenário. Agora que um descendente direto de Valor parecia conduzir as negociações pessoalmente, suas chances de enganar alguém caíram significativamente. Sem mencionar que seu coração doía repentinamente, como se lembrasse da dor de ser arrancada do peito pela mão esbelta de Morgan. Embora esse infeliz incidente tenha acontecido na ilusória paisagem dos sonhos, a lembrança da dor era muito real. Muito pior do que isso, Sun-Yi não pôde deixar de tremer quando percebeu quão fortemente Morgan se parecia com seu irmão mais velho. A semelhança era quase estranha. Era como se ele estivesse olhando para uma versão feminina um pouco mais jovem de Mordred. Isso o deixou profundamente desconfortável. Morgan olhou para a massa esmagadora dos portões da academia, depois olhou para o mar de velas com curiosidade e seguiu em frente. Parando na frente de Sun-Yi e Cassie, ela lhes ofereceu um sorriso educado e disse em sua voz, baixa e rouca, Mestre Sem Sol. Você parece familiar. Já nos conhecemos antes? Se Sun-Yi estava de mau humor antes, agora ficou muito vil. De todas as perguntas por aí, por que ela teve que fazer essa? Ele hesitou por um momento e depois respondeu indiferentemente, não cara a cara. Uma vez eu vi você de longe, durante um dos torneios dos sonhos. Duvido que você tenha dado uma boa olhada em mim. Ele também a viu de perto, mas ela não precisava saber disso. Morgan aparentemente perdeu o interesse e se voltou para Cassie. PN01 com Canção dos Caídos. É uma honra conhecê-lo. Embora seu tom não fosse muito deferente, ela estava tratando a garota cega com um pouco de respeito. Qualquer pessoa com um nome verdadeiro merecia reconhecimento, mesmo de um descendente de um grande clã. Cassie assentiu. Mestre Morgan. A filha de Valor sorriu. Ah! Então não preciso me apresentar. Com isso, ela se virou e olhou para os portões vermelhos da academia novamente. A essa altura, a enorme ponte levadiça já havia começado a se mover, abaixando-se lentamente para permitir a entrada deles. O rosto de Morgan ficou um pouco melancólico. Esta é a academia desperta, então. Eu sempre quis participar. Infelizmente, isso nunca esteve nos cartões para mim. Sun-Yi olhou para ela com um pouco de confusão. Por que não? A jovem permaneceu por um momento e depois olhou para ele com um sorriso agradável e perturbadoramente familiar. Fui treinado pelos melhores dos melhores desde criança. Não havia nada que a academia pudesse me oferecer que eu ainda não tinha. Passar um tempo aqui teria sido um desperdício. Ela parou por um momento e suspirou um pouco. Ainda. Eu adorava dramas e webtoons sobre a academia. É uma vergonha.
Morgan observou a ponte de heavy metal cair nos sulcos especiais no chão e crescer ainda depois de uma série de cliques altos. Então, ela olhou para Sun-Yi e perguntou, você se importaria de me dar um pequeno passeio? Ouvi dizer que você é professor agora. De todas as maneiras possíveis que ele imaginara que as negociações começariam. Essa não era uma delas. Sun-Yi hesitou, depois deu de ombros. Sim, claro. Por que não? Me siga. A academia era uma cidade dentro de uma cidade. Era autossuficiente e bem protegido. Todo o complexo era cercado por um fosso profundo e uma parede de liga blindada alta e durável o suficiente para desacelerar um titã atacante. Aqui e ali, torres automatizadas da cúpula de proteção aérea podiam ser vistas, seus barris de grande calibre voltados para o céu. Sun-Yi, Cassie e Morgan Wolf-Valor caminharam por alguns minutos antes de se aproximarem de um prédio baixo e moderno com paredes brancas. Ele apontou para ele e disse com pouco entusiasmo em sua voz, este é o composto dorminhoco. A maior parte é subterrânea, é claro. Geralmente, há muita atividade dentro e ao redor, mas logo após o solstício, não há dormentes por perto. O primeiro lote será introduzido em uma semana ou duas. Quando ele terminou de falar, Cassie acrescentou, existem algumas academias particulares aqui e ali, mas apenas uma academia despertada. O governo leva todos os dormentes dispostos a esse complexo, independentemente do quadrante de onde eles são. Em um ano médio, cerca de 1000 homens e mulheres jovens se preparam para seu primeiro empreendimento no reino dos sonhos aqui. Morgan estudou um pouco o composto Sleeper e depois perguntou com um sorriso, então, é tão animado e barulhento quanto retratado nos dramas? Os dormentes realmente chegam a todos os tipos de travessuras, desenvolvem amizades ao longo da vida e rivalidades amargas e fazem aventuras arriscadas. Sua voz rouca parecia genuinamente curiosa. Sun-Yi riu secamente. Eu não sei. Somos as duas últimas pessoas que você deveria perguntar, honestamente. Não apenas passamos apenas um mês aqui, como também estávamos no fundo absoluto do ranking. Todo mundo nos tratava como cadáveres ambulantes. Morgan olhou para ele e disse, e ainda assim, aqui está você, apenas 3 anos depois, vivo e acendido. Ele olhou para Cassie e depois sorriu. Sim. A vida pode ser engraçada assim, às vezes. Eles passaram a andar pela academia por algum tempo. Como Sun-Yi sabia disso muito melhor do que Cassie devido à sua posição de assistente de pesquisa, ele falou a maior parte do tempo. Ele mostrou Morgan ao redor, explicando o propósito de vários compostos edifícios, enquanto ela ouvia com interesse e fazia perguntas de tempos em tempos. Em suma, Morgan Wolf-Valor parecia realmente amigável. Esse era o perigo disso, no entanto. Sun-Yi não perdeu o fato de que quanto mais ele falava, mais informações sobre si mesmo ele estava dando, e mais difícil era manter a guarda. Embora a filha do grande clã parecesse agradável e bem-intencionada, a verdade era que cada uma de suas palavras era calculada e servia a um propósito. Seus piores medos estavam se tornando realidade. O clã emissário que Valor enviou não era um tolo arrogante e descuidado. Em vez disso, eles enviaram uma princesa letal com olhos tão afiados que seu olhar quase podia cortar a pele. Embora Morgan não tivesse deixado claro. As negociações já haviam começado. Capítulo 763. Questões perigosas. Eles estavam passando por um prédio dolorosamente familiar quando a percepção de que a complicada dança de negociar com o grande clã já havia começado atingiu. Quando seu rosto ficou um pouco escuro, Sun-Yi permaneceu por um momento e depois gesticulou no prédio. Este é o complexo hospitalar da academia. É uma das melhores instituições médicas que a humanidade tem a oferecer, combinando tecnologia de ponta com tecnologia ortográfica engenhosa, além de empregar muitos aspectos despertados com cura real. É também aqui que os dormentes entram nos pods para se aventurar no reino dos sonhos. Eu mesmo passei cerca de um ano em um deles. Ele parou e acrescentou, é aqui que muitos dos Zolou também são mantidos. Morgan olhou para as paredes de liga do complexo. Alguns momentos depois, ela perguntou de repente, é também aqui que a estrela em mudança do clã da chama imortal está sendo mantida atualmente, não é? Sun-Yi imaginou sua voz de repente foi um pouco mais cortante. Ele franziu a testa. Ela não é oca. Mas sim. A propósito. Podemos cortar a porcaria? Morgan olhou para ele com um sorriso frio. O que você quer dizer? Sun-Yi encontrou seu olhar intimidador sem vacilar. Se ele quisesse,
Seus olhos escuros poderiam ser tão frios e opressivos quanto os dela. De fato, a completa ausência de medo ou apreensão em suas profundezas negras foi talvez mais assustadora. Duvido que você esteja realmente interessado em passear. Não vamos perder tempo. Morgan estudou por um momento e depois riu. Como quiser, mestre sem sol. Vamos tirar as formalidades do caminho primeiro, então. Ela o perfurou com um olhar aguçado e perguntou: você veio ao Templo da Noite com a intenção de libertar seu prisioneiro? Sun-Yi sabia que a filha de valor tinha que ter muitas memórias para discernir se as respostas fornecidas a ela eram verdadeiras ou não. Não que ele pudesse mentir, mesmo que quisesse. Ele olhou para ela com uma carranca profunda e soltou entre os dentes cerrados: claro que não. Se soubesse, teria ficado o mais longe possível da sua maldita cidadela. Eu nem sabia que era uma prisão, muito menos tinha planos de libertar o bastardo. Morgan permaneceu por um momento e depois virou-se para Cassie. E você, Canção dos Caídos? O rosto da garota cega ficou escuro. Você não tem motivos para confiar em nossos motivos, é verdade, mas pelo menos não desrespeite nossa inteligência. Se realmente quiséssemos libertar esse monstro, teríamos encontrado uma maneira de fazê-lo sem ficar preso dentro da armadilha com ele, não acha? Sun-Yi e eu só escapamos vivo daquele desastre por causa de Saint-Thierry. Se ela não estivesse por perto, estaríamos mortos. Ou pior. Morgan inclinou a cabeça um pouco e de repente, sorriu. Bem, eu acredito em você. Ainda assim, intencional ou não, vocês dois causaram grandes danos ao clã Valor. Sun-Yi suspirou interiormente. Assim, a parte mais difícil das negociações parecia ter terminado. Agora, o longo e árduo processo de negociação estava prestes a começar. O resultado final ainda era muito incerto. Sun-Yi e Cassie tiveram que suportar a pressão e exercer alguns em troca. Além de decidir seus próprios destinos, eles também tiveram que garantir a libertação dos Firkeepers capturados, além de negociar outros termos favoráveis. Isso não seria fácil, especialmente contra alguém como Morgan. A parte mais importante foi garantir que eles definissem o tom e a cadência da negociação, em vez de seguir o que o oponente disse. Eles tiveram que ir na ofensiva. Ellie forçou um sorriso confiante. Não podemos fazer isso. Designar culpa é divertido e tudo, mas sejamos honestos. O clã Valor precisa de nós mais do que precisamos do clã Valor. Morgan levantou uma sobrancelha. Nós. O que faz você dizer isso? Sun-Yi encolheu os ombros. Podemos não ter ajudado aquele maníaco a escapar, mas isso não significa que ele não teve ajuda. Ou que ele não está tentando encontrar ajuda enquanto falamos. De fato, ele pode estar tendo uma negociação idêntica com um de seus inimigos agora. Ele não tem 50 dos mais talentosos desperto desta geração apoiando-o. Os olhos de Morgan ficaram ainda mais frios do que antes, fazendo-o tremer um pouco. Oh! O que você acha disso, Canção dos Caídos? Ela se virou para Cassie, mas estranhamente, a garota cega não estava lá. Em algum momento, ela parecia ter ficado para trás. Cassie estava a poucos metros deles, ainda de frente para o complexo hospitalar. Ela estava tão pálida quanto um fantasma. Quando uma premonição sombria subitamente agarrou seu coração, Sun-Yi rapidamente se aproximou dela e perguntou, sua voz tocando com tensão: Cassie, o que é isso? O que está errado? A garota cega permaneceu em silêncio por alguns momentos. Sua mão se moveu de repente, como se tentasse encontrar o pomo do quiete dancer. Então, ainda de frente para o hospital, ela abriu a boca e sussurrou: fogo. E no momento seguinte, o chão sob seus pés tremia. No subsolo, em uma sala fortemente protegida, uma cápsula adormecida brilhava suavemente na escuridão. Lá dentro, uma jovem com cabelos prateados dormia, o rosto pálido e imóvel. Então, no entanto, seus olhos de repente começaram a se mover sob as pálpebras, como se ela estivesse passando por um terrível pesadelo. Um calor estranho impregnava o ar. Uma fração de segundo depois, algo brilhou. A sala foi instantaneamente envolvida em chamas furiosas. A porta blindada voou de suas dobradiças e derreteu no ar, transformando-se em um spray de metal líquido. As paredes de liga reforçada racharam. A cápsula do sono foi violentamente despedaçada. A força da explosão foi tão terrível que uma onda de choque destrutiva rolou por todo o nível, causando danos incríveis. Alarmes altos gritavam e,
Quando as luzes se apagavam, lâmpadas de emergência acendiam, afogando os corredores em chamas com um brilho vermelho escuro. Essa luz foi quase instantaneamente ofuscada pelo brilho furioso do fogo que se espalhava. Em apenas alguns segundos, o nível mais protegido do complexo hospitalar foi totalmente devastado. Capítulo 764 – Espírito de Chama. Um mar de chamas brancas estava se espalhando pelo devastado nível subterrâneo, devorando com fome tudo o que podia tocar. Escuridão, o brilho vermelho das lâmpadas de emergência e o brilho branco abrasador se misturaram, criando uma atmosfera agitada de caos e caos. Poeira e fumaça impregnavam o ar escaldante. Logo, os sistemas de combate a incêndio entraram em operação, afogando os corredores em chamas na água e na espuma formadora de filmes. As chamas diminuíram a velocidade, mas não recuaram. Em vez disso, nuvens de vapor fervente inundaram o nível subterrâneo, reduzindo ainda mais a visibilidade já abismal. Os alarmes continuaram a gritar, convocando as forças de segurança da academia para o local da explosão. E no centro de tudo, uma figura radiante subiu lentamente das chamas brancas, envoltas em luz ofuscante. O fantasma da chama, ou o que quer que fosse o ser, parecia bonito e puro, como se intocando pelas imperfeições do mundo. Possuía a silhueta graciosa de uma jovem esbelta, mas também parecia totalmente desumana. Enquanto o fogo girava em torno da figura sem causar nenhum dano, a criatura radiante olhou lentamente em volta, como se estivesse desorientada. Então, deu um passo instável adiante. Nesse ponto, mais sistemas automatizados do complexo hospitalar finalmente foram ativados. Uma placa de liga quebrada caiu do teto e uma torre de segurança compacta se destacou de um ninho escondido. Apesar da baixa visibilidade e do status danificado de muitas das câmeras e sensores instalados na sala devastada, recebeu telemetria suficiente para identificar a presença de um ser perigoso e não identificado. A torre levou apenas uma fração de segundo para mirar. A figura radiante girou bruscamente a cabeça olhando para os barris duplos, confusos. Um momento depois, a torre rugiu, cuspindo um fluxo de centenas de rodadas de alto calibre no intruso. Cada um era poderoso o suficiente para perfurar um veículo blindado. Porém, nenhum deles conseguiu ferir a aparição causada pelo fogo. As chamas brancas subiram repentinamente, envolvendo o radiante ser como uma armadura. As balas de tungsteno ricochetearam infrutíferas na pele nua da criatura, derretendo ao atingir as paredes. O ser influenciado e depois levantou a mão. No momento seguinte, um pedaço de fogo se separou do incêndio, atravessou o ar e atingiu a torre. Outra explosão sacudiu o complexo. A torre foi destruída em um instante e a seção do teto ao redor desapareceu completamente, revelando a treliça rasgada da liga reforçada acima. Diferentes medidas de segurança já estavam sendo implementadas, entanto. Mais importante, o despertado acusado de defender o hospital já havia chegado. Duas equipes de guerreiros experientes apareceram de ambos os lados do nível, aproximando-se do epicentro da explosão com velocidade. Todo membro estava vestido com uma armadura fortemente encantada e usava poderosas armas de memória. Antes que a figura radiante pudesse reagir, um dardo de prata o atingiu nas costas, mordendo profundamente antes de derreter e se desintegrar em uma chuva de faíscas. Um guerreiro de armadura de prato polido apareceu por perto, dando um golpe esmagador no seu machado de batalha. Não importava. Um momento depois que o dardo de prata desapareceu, a ferida profunda nas costas da criatura se fechou. Em vez de ser cortado pelo machado de batalha encantado, ele simplesmente levantou a mão e bloqueou a lâmina crescente com o antebraço. A borda afiada falhou em quebrar a pele do ser. Atrás da viseira do capacete, o guerreiro despertado que empunhava o machado empalideceu. Ele vislumbrou o rosto radiante da criatura e sentiu a ira imoladora e cruel intenção de matar queimando em seus olhos. A figura radiante se moveu, agarrando o homem pela garganta. O aço de sua poderosa armadura memory derreteu e a carne abaixo dela enegreceu. O guerreiro gritou. Antes de receber uma ferida mortal, no entanto, a criatura mudou e jogou seu corpo nos oficiais de segurança que avançavam em sua coorte. Havia 13 pessoas despertadas para lidar com o invasor, cada um combatente experiente e bem equipado e um mestre de seu ofício. Mas a aparição da chama era muito tirânica, cortou suas fileiras como se estivesse lidando com meros insetos.
Nenhuma quantidade de habilidade, nenhuma quantidade de memórias poderosas e as devastadoras habilidades de aspectos poderiam atrasá-la, muito menos danificá-la. Diante de um adversário tão avassalador, nem mesmo a sinergia perfeita da equipe de segurança poderia desempenhar um papel. Tudo que os despertados conseguiram foi se cobrir e salvar seus camaradas feridos de serem mortos pelo monstro imparável. Sua capacidade de resistir, no entanto, estava acabando. Logo, eles começariam a morrer. O que foi pior, toda a batalha levou apenas uma dúzia de segundos. Não era tempo suficiente para os reforços chegarem. Ou assim, o desesperado pensamento despertado, diante de uma sombra rápida apareceu de repente no meio deles. Sun-Yi saiu das sombras e tossiu, sentindo um calor terrível, fumaça e vapor escaldante o agrediam. Ele usara o Shadow Step para pular para o nível subterrâneo do complexo hospitalar quase assim que o chão tremesse, e só teve tempo de convocar a cadeia desmorizante. Quando a armadura de aço opaca e algumas outras memórias terminaram de se manifestar, ele tentou ver o interior devastado e estremeceu. Deuses! Ele não podia ver muito, mas seu senso de sombra contava uma história aterrorizante. Parecia que uma série de explosões rolou por esse corredor, quebrando as paredes, o chão e o teto. Havia incêndios queimando por toda parte, apesar das correntes de água e espuma serem descarregadas por algumas partes dos sistemas de combate a incêndio que permaneceram intactos. Branco. Fogo, branco. Ele também viu o triste estado da equipe de segurança ou a Kennedy e a figura radiante entre eles. Pelo que parece, os oficiais não durariam muito. De volta. Retiro. Eu vou lidar com isso. Aprimorado pelo encantamento, sonoro, da rocha extraordinária, sua voz cresceu na escuridão abrasadora e com infusão de fogo. Não ousando desobedecer a autoridade em sua ordem, o desperto não o fez perguntar duas vezes. Agarrando seus feridos, eles se afastaram às pressas do combate e fugiram. Ao mesmo tempo, Sun-Yi avançou. Seu coração estava batendo como um louco. Não pode ser. Não pode. Devido a todo o incêndio e os danos causados ao sistema de ventilação, não havia muito oxigênio no ar. Era difícil respirar. Seguindo sua vontade, as sombras subitamente se moveram e se levantaram do chão. Em vez de tocar a carne incandescente do ser radiante e se transformar em cinzas, eles rapidamente formaram uma esfera ao redor e depois solidificaram, transformando-se em uma grande esfera preta. Essa esfera era durável o suficiente para suportar. Rachaduras brancas apareceram na superfície da gaiola das sombras, que depois explodiu em pedaços carbonizados. Os olhos de Sun-Yi se arregalaram. Essa era uma gaiola acendida. Ele se aproximou do ser radiante, permitindo que o lanterna das sombras devorasse toda a luz e submergisse o corredor na escuridão absoluta. Por um momento, tudo ficou preto. E então, dois furiosos olhos brancos se acenderam na escuridão. Um momento depois, uma silhueta branca tornou-se visível novamente, cercada por um brilho ofuscante. Aquele brilho empurrou contra a escuridão, à beira de vencê-la. No entanto, Sun-Yi já estava perto da figura radiante. Ele poderia atacá-lo livremente. Mas ele não fez. Uma mão incandescente disparou para a frente, apontada para a garganta. Sun-Yi permitiu que ele agarrasse seu antebraço. Uma pressão e calor terríveis desceram sobre o braço, girando lentamente o aço da cadeia desatenta laranja brilhante. Ele podia sentir sua carne embaixo dela começando a queimar. Mas ele ainda não atacou. Em vez disso, Sun-Yi dispensou o capacete e olhou diretamente para a aparição de chamas. Pare. Seu braço estava em um mar de dor ardente. Recusando-se a se mover, Sun-Yi olhou para o belo rosto radiante na frente dele. Pare. Sou eu? Lentamente, uma vaga sugestão de reconhecimento apareceu nos olhos brancos, ardentes do monstro radiante. A luz ofuscante que emana de sua pele diminuiu um pouco. Sun-Yi cerrou os dentes. Estrela em mudança. A mão dela tremia. A forte desumanidade de seu rosto ficou menos assustadora. A aparição abriu a boca. Sua voz era rouca e estranha, como se estivesse coberta de ferrugem depois de não ser usada por muito tempo. Ensolarado. Ele forçou um sorriso, pálido. Sou eu? Saia disso, droga. A figura radiante, Nepis, congelou. Lentamente, a luz que sofria de sua pele diminuiu e depois se extinguiu. O fogo que devorou o nível subterrâneo também enfraqueceu,
permitindo que os sistemas de combate a incêndio apagassem. De pé no em meio à devastação causada por ela, Shanjin Star olhou para Sun-Yi com uma expressão confusa. Então, ela de repente, balançou e caiu. Sun-Yi mal foi rápido o suficiente para cair de joelhos e pegá-la. Segurando Nepa em seus braços, ele olhou para cima e notou os guerreiros desperteados da equipe de segurança olhando para ele em choque de longe. O canto da boca tremia. O que você está fazendo, tolos? Traga-me algo para encobri-la. Você não sabe quem é? Ele balançou a cabeça, escondendo o fato de estar tão atordoado quanto eles. Esta é Lady Shanjin Star, a última filha do clã imortal Flame. Ela voltou. Capítulo 765, Turbulência. Choque. Confusão. Alegria. Recuperar. Paz. Medo. Sun-Yi sentou-se em uma cadeira frágil na área de espera em frente a uma porta blindada, chocada com o que havia acontecido. O que estava acontecendo? Não vendo o que ia acontecer. Sua mente estava completamente embaralhada. A área de espera estava situada em um nível diferente do complexo hospitalar. Até agora, aquele devastado pelos eventos recentes já estava adiado. Os incêndios se foram. Equipes da equipe da academia estavam vasculhando os destroços, tentando determinar a quantidade de danos causados à estrutura do edifício e a vários equipamentos. Os feridos pela explosão os membros da equipe de segurança estavam sendo tratados às pressas. Parecia que nenhuma vida estava em perigo. Principalmente porque Sun-Yi havia chegado lá a tempo. O que exatamente aconteceu? Ele teve uma boa ideia. Quando Sun-Yi despertou, ele inconscientemente ativou sua capacidade de aspecto antes de recuperar completamente sua consciência. Como resultado, ele voltou a se parar perto da cápsula adormecida, em vez de dentro dela. Shadow Step era uma habilidade de teletransporte. E se ele tivesse sofrido um dano direto? E se ele tivesse sido um tirano? Esta não foi uma ocorrência incomum entre os despertados. Kai havia passado por algo semelhante, se Sun-Yi se lembrasse corretamente. O mesmo deve ter acontecido com Nepis. Só que sua nova habilidade acabou sendo nada menos que devastadora, como esperado da filha do clã imortal Flame. Depois de passar um ano inteiro na Costa Esquecida e depois mais 2 vagando sozinhos pelo Reino dos Sonhos, ela deve ter ficado extremamente desorientada com o retorno ao mundo em vigília. Usar seu aspecto também a levou a sentir uma dor terrível. Sua falha foi muito cruel, afinal. Talvez Ney pudesse ter recuperado a compostura, mas, infelizmente, os sistemas de batalha automatizados do complexo hospitalar não eram sofisticados o suficiente para diferenciar entre um desperto desconhecido e uma ameaça ativa. Até os membros da equipe de segurança não conseguiram fazer a distinção. Tudo o que haviam percebido era que a sala protegida onde dormia o herdeiro da chama imortal havia sido destruída e que uma aparição aparentemente desumana estava entre os incêndios. De qualquer forma, a torre desencadeou uma série de balas em Nepis, fazendo com que sua mente confusa mudasse para o modo de combate. Depois disso, tudo o que ela viu foi uma ameaça. Em combate, você teve que matar o inimigo e impedir que o inimigo o matasse. Quem sabia quanto dano ela teria causado se Sun-Yi não tivesse aparecido a tempo. Sorte. Mas, como ela era tão poderosa, 14 poderosos despertados falharam em desacelerá-la. Nem mesmo a gaiola que ele criou das sombras poderia suportar o calor de suas chamas. Ensolarado carrancudo, depois careta. Cassie estava sentado perto, segurando a mão com tanta força que até Bonnie e Ave estava lutando com a pressão. Ambos estavam esperando os médicos que examinavam Nepis inconsciente para dar algumas notícias. Ele deu um tapinha no ombro da garota cega e disse desajeitadamente, Cass. Minha mão. Ela se virou para ele com uma expressão confusa, depois se encolheu e soltou. Desculpa. Eles não estavam sozinhos na área de espera. De fato, uma pequena multidão de pessoas estava lá com eles, médicos, professores, alguns agentes do governo desgrenhados, administradores da academia. Todo mundo estava antecipando as notícias com respirações iscas. Seus rostos estavam pálidos, chocados e animados. Morgan Wolf-Valor também estava lá, encostado na parede digitando algo em seu comunicador, sua expressão calma e indiferente. Ela parecia ter entendido que as negociações teriam que ser adiadas. Qual era o sentido de negociar com Sun-Yi e Cassie quando tudo acabara de mudar? Se Valor quisesse recrutar os membros da coorte de Shanjin Star e os Fire Keepers, eles teriam que falar com a própria Shanjin Star.
Provavelmente. Ou eles continuariam suas tentativas de assassiná-la. Desde que Valor tivesse sido o grande clã responsável pelo envio de Caster, é claro. Sun-Ni fechou os olhos por um momento. Apóstrofo. Direita. Há também isso. A situação já havia sido incrivelmente sombria complicada e, com o retorno de Nep, tudo foi virado de cabeça para baixo e tornado ainda mais complicado. Caos. Era puro caos. Tudo estava mudando. Sua própria situação também se tornou muito mais terrível, por razões óbvias. Então, por que ele estava lutando para impedir que um sorriso sincero aparecesse em seu rosto? Sun-Ni tinha motivos para ficar chocado e motivos para ficar tenso. E ele era. Mas acima de tudo, ele estava feliz. Incrivelmente feliz. Uma sensação de profundo alívio, contentamento e alegria ameaçou afogar sua capacidade de pensar com clareza. Ele sentiu como se algo precioso, algo vital que ele havia perdido fosse subitamente devolvido a ele. Algo que ele estava perdendo. E agora que estava de volta, Sun-Ni se sentiu completo. Apóstrofo, que diabos é essa bobagem? Desde quando sou tão sentimental? Embora ele tentasse cobrir suas emoções cruas com um verniz de cinismo, na verdade, Sun-Ni poderia identificar o momento exato em que ele havia mudado. Foi quando ele entrou no círculo de runas dentro do Crimson Spear e escapou da Costa Esquecida, deixando a estrela em mudança para trás, para ser devorada pela escuridão. Depois disso, nada tinha sido, mesmo. Ele cerrou os dentes. Não importa. Controle-se. Sun-Ni tinha o direito de ser feliz por Nepis ter retornado vivo para eles. Ela era amiga dele, afinal. Muito mais do que isso, até. Mas isso não significava que ele pudesse se permitir relaxar. Assim como o nome dela sugeriu, o retorno de Shanjing Star provavelmente causaria uma mudança maciça. Havia muitos perigos adormecidos que iriam acordar agora. Mais do que isso, havia uma chance de que ela se tornasse um perigo para a própria Sun-Ni. Ele passou anos esperando e temendo o retorno dela. Primeiras coisas primeiro. Ele tinha que saber como Nepis havia conseguido voltar. Não havia outros Gateais na Costa Esquecida. Se ela tivesse encontrado um nas montanhas ou tivesse ido para o norte, leste, ou oeste em busca de uma região menos mortal do Reino dos Sonhos. Não que houvesse. Ninguém jamais havia retornado dessas partes também, afinal. Agora que Nepis havia perdido a consciência, ela seria enviada de volta ao Reino dos Sonhos. Dependendo de quão perigosa era a área em torno de sua âncora, ela talvez não consiga voltar em breve. Ou mesmo. Embora Sun-Ni duvidasse que a probabilidade desse resultado fosse muito alta. As runas mostradas pelo feitiço também nomearam uma âncora do despertar. Como ele podia ver seu próprio status e o de Neve, tudo o que ela precisava fazer para descobrir era convocá-los. Não perdendo mais tempo, Sun-Ni chamou as runas cintilantes e se concentrou em uma certa corda delas. Um momento depois, o status de Nepa apareceu no ar à sua frente. Sun-Ni começou a ler, mas, depois congelou. Seus olhos se arregalaram. Como? Como isso é possível? Mas não houve erro. As runas leem, nome, Nepis. Nome verdadeiro, Estrela da Mudança. Classificação. Ascendido.